Mais uma vez eu quero agradecer o SEAP por estar retornando aqui para falar sobre Jesus, sobre doutrina espírita, no tema de hoje, que vai ser muitos os chamados, poucos os escolhidos. E antes da gente iniciar, eu convido a todos, quem quiser, claro, a fazer a oração junto comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade que nos dá todo o suporte para esse trabalho, para esse estudo, que possamos aqui vibrar reunidos na palavra do Cristo, buscando compreender um pouco mais dos seus ensinamentos. Desde já agradecemos todo o amparo que recebemos. Graças a Deus que assim seja. Então vamos lá. Então, para a gente começar, eu escolhi esse tema, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E é um tema interessante que dá para a gente fazer a diversas interpretações, a diversas leituras sobre esse trecho do Novo Testamento, e está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou analisar e vou trazer alguns aspectos aqui para quem quiser buscar na íntegra. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma frase retirada do final da parábola do festim, ou a parábola das bodas, e está lá também no Novo Testamento, capítulo 22 de Mateus. Ok? E essa parábola, é interessante que é uma daquelas parábolas que, se a gente não se aprofundar, se a gente ficar só ali na superfície, só na questão histórica, é mais ou menos como assistir ali uma história, um filme, ou então uma série da Netflix, um capítulo de novela. O desafio, que eu acredito, é a gente buscar nas parábolas exatamente entender, compreender qual é a verdadeira lição que Jesus está querendo nos passar, nos ensinar. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra, que ele diz o seguinte: nessa história de parábola, às vezes a gente é que nem vai comer uma banana. Como é que a gente come uma banana? A gente descasca, joga a casca fora e come a banana, não é verdade? Ok. Mas nessa história de parábola, parece que às vezes a gente joga a banana fora e come a casca. Então eu acho que é um desafio para nós, através das parábolas do Cristo, buscar compreender verdadeiramente o que ele quis dizer, o que nos toca, qual é a verdadeira lição, qual o verdadeiro ensinamento que a gente pode extrair dali para a nossa vida. Vamos começar então para definir o que é parábolas, porque há uma confusão ainda, algumas pessoas não sabem muito bem o que é parábola. Parábola não são nada mais, nada menos do que histórias. São histórias que, para facilitar a explanação dos seus ensinamentos naquele instante, Jesus, em torno do povo, falava com aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que o buscavam, aqueles que o rodeavam, através de ensinamentos com contextos da época. O que isso quer dizer? Ele utilizava de questões como o semeador, a semente, a videira, o rebanho, as aves do céu, o lírio do campo, o trigo. Para quê? Para ilustrar um ensinamento. Porque de alguma forma havia uma distância muito grande, e acredito que ainda há essa distância muito grande nos dias de hoje. Então é necessário, para facilitar a compreensão daqueles que o rodeavam e buscavam algum tipo de ensinamento, trazer aquelas questões mais cotidianas do dia a dia. E eu acho que de alguma forma a gente precisa mais ou menos ainda dessas questões para a gente buscar compreender, que é difícil ainda a gente entender. Então vamos lá, vamos que é o que nos interessa, vamos analisar a parábola do festim das bodas, que é o que nos interessa na noite de hoje. Eu não vou ler, tá? Eu vou só trazer mais ou menos a essência da parábola para a gente buscar a compreensão aqui. Como é que se inicia essa história? Há um rei que vai fazer uma festa de bodas para o seu filho. Então ele manda os seus empregados, os seus servos, a chamarem os convidados. E os convidados não querem ir, negam, dão pouca importância. Muito bem, então o rei manda então novos servos, aumentando o estímulo para aqueles convidados, para ver se os convidados iam. Ele diz o seguinte: manda os servos para os servos dizerem que vai ter festa,
que ele mandou já matar boi, mandou matar um cervo, e que no nosso português é mais ou menos dizer que vai ter comida, vai ter bebida, vai ter lá tudo de graça, para ver se o pessoal se estimula, ver se o pessoal assim, os convidados vão querer buscar. E os convidados mesmo assim dão pouca importância, não querem ir, uns vão para um lado, outros vão para o outro lado, e alguns ainda pegam algum desses servos enviados pelo rei e os matam, como diz lá a parábola, e o rei, de contraponto, ficou com raiva e incendeia a cidade. Muito bem. Passado esses dois convites, o rei manda chamar todos no campo e nas encruzilhadas. Manda chamar os bons e os ruins, porque aqueles convidados que foram inicialmente chamados não quiseram ir e ter de encontro. Muito bem, a festa finalmente acontece, a casa fica cheia, a mesa fica cheia, e daí vem o rei. E chegando o rei, vê ali um camarada sentado na mesa, sem a tal veste nupcial. E o que seria a veste nupcial? Mais ou menos o que seria a vestimenta ou a roupa apropriada para aquele momento, para aquela festa. E o rei fica encolerizado com aquela questão, expulsa, manda amarrar aquele convidado, expulsa ele e diz a seguinte frase: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ponto. Essa é mais ou menos a história, ok? Mais ou menos a parábola vai por aí. E nesse momento pode causar alguma confusão, mas como assim? Teve festa, não teve festa? Então mataram os servos e depois o rei mandou incendiar a cidade, e o rei convidou todo mundo e tinha alguém sentado ali que o rei expulsou porque não estava vestido apropriadamente. Cria uma certa confusão, e aí cabe uma margem enorme de interpretações. Eu vou passar aqui rapidamente sobre a interpretação histórica, mais literal, no sentido da época, para a gente tentar buscar compreender um pouco, depois eu vou trazer um pouco para nós, ok? Vou só pontuar aqui alguns pontos. Primeiramente, o rei poderia ser interpretado como o reino dos céus, o convite para a festa, o chamado para nós desfrutarmos a tal felicidade. Ponto. Daí nós temos os servos, que seriam inicialmente os profetas do Antigo Testamento, e aí a gente tem João Batista, por exemplo, que foi mais do que um profeta, foi um mensageiro de Deus. Temos também o Misha, que em hebraico Misha, que é o acima do servo, que seria Jesus, nessa interpretação também, que a gente pode avaliar dessa maneira. Depois a gente tem os segundos enviados, ou os segundos servos, que foram trazer a maior motivação, o convite do rei, que foram ali os discípulos de Jesus, que estavam ali supostamente os preparados por Jesus para convencer aqueles do convite e para buscar todos, né, para dar mais acesso, para dar um estímulo maior. E nesse contexto histórico a gente também pode analisar talvez os primeiros convidados como os judeus, aqueles que não reconheceram o Messias na época, aqueles que acreditavam que Jesus, assim, mas quem é Jesus? Ah, é mais aquele profeta lá da Galileia, mais um lá. Como o próprio Bartolomeu disse, que não sai coisa boa de Nazaré. Então era mais um que veio lá daquela terra lá. A Galileia era uma região desprezada pelos judeus naquele instante. Eram menores, eles falavam diferente. Então era natural que havia, de certa maneira, um preconceito para qualquer um que vinha de lá. Então quem é aquele lá, Jesus que veio? É mais um. Né? Então a gente tem diversas interpretações mais literais, históricas, que são importantes sim, sem dúvida alguma. É interessante a gente analisar nesse contexto inteiro o que essa parábola quer dizer. Mas eu acho que o mais importante, o desafio que eu tento fazer essa proposta é a gente trazer para o hoje, para o nosso momento. A história é legal, a história é importante sim, mas a pergunta é, o que isso tem a ver com a minha vida?
que isso verdadeiramente me toca? Então, pensando dessa maneira, vamos tentar buscar um outro tipo de análise aqui. Quem são os chamados para essa festa? Sendo o primeiro, sendo o segundo ou sendo o terceiro, eu acredito que todos nós somos os chamados para essa festa. E o que é interessante é que normalmente a gente espera ser sempre aquele primeiro convidado, né? Com aquele convite dourado, aquele convite bonito, de destaque, porque o primeiro convidado normalmente são os tops, né? São os mais importantes, são os VIPs, e normalmente a gente quer estar nesse grupo, né? Do VIP, do mais importante, é quando o nosso ego fala mais alto, é quando tem aquelas festas aqui no mundo, vamos sair do mundo espiritual, no mundo terra, aquelas festas do tipo tapete vermelho, do Oscar, de Hollywood, então o casamento da família real britânica, ou então a festa de final de ano da Globo, aquela que todo mundo quer ir. Quer dizer, não sei se todo mundo, para mim não faço muita questão não, mas muita gente tem essa coisa de querer ser o primeiro convidado, essa posição de destaque. E às vezes a gente passa uma vida inteira esperando, talvez sim ou talvez não, mas passa uma vida inteira esperando esse tal convite para essa grande festa. Porque muitos de nós ainda pensamos assim, seria bom se Emmanuel, se Joana de Ângeles, talvez se Jesus mesmo se materializasse aqui na minha frente e me convidasse. Aí sim, talvez a gente estaria disposto a fazer aquilo que a gente deve fazer, que a gente já sabe qual é o caminho certo. E aí eu faço o seguinte questionamento: será que é essa motivação que nós precisamos, uma motivação exterior? Porque quando a gente vê grandes médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, então, entre outros, que tem histórias belíssimas, esse relacionamento com o plano espiritual, nessa sintonia muito fina, e a gente percebe esse relacionamento, e é muito interessante esse relacionamento que Divaldo tem com Joana, e as histórias que Chico contava com Emmanuel, até muitas engraçadas, mas também outras muito duras, né? A gente sabe que essa espiritualidade de luz, que já está num outro patamar, não é só brincadeira, não é só sorriso. Há muito convite para o trabalho, com muita abdicação, com muito esforço. Vamos frisar a palavra esforço. Nesse movimento, nessa proposta de amor, nessa proposta do bem. Então eu volto à questão, será que a gente precisa dessa motivação externa? Interrogação. E os trabalhadores da última hora, será que não valem nada? Vão receber o mesmo pagamento dos trabalhadores da primeira hora. O convite está aí. O convite está aí. Agora o esforço depende de nós. Eu gosto também da interpretação quando a gente coloca a doutrina espírita como motivação. Porque nessa parábola, a gente pode analisar aquela questão da primeira recusa, quando o rei aumenta a motivação, aumenta o atrativo, dizendo que tem comida, que matou o boi, o cervo, e mesmo assim ninguém liga. Ninguém liga, eu te pergunto hoje, nessa questão do mundo material e do mundo espiritual, quantos de nós, agora eu não tenho tempo, domingo, 8 da noite, tem mais o que fazer, tem outras prioridades, e aí um vai para um lado, o outro vai para o outro. Claro que é importante o aspecto material, não é para nós menosprezarmos o aspecto material, mas a questão é o quanto de atenção nós damos ao aspecto espiritual na nossa vida, porque a matéria vai acabar aqui já já. Desculpa dar essa notícia para vocês, para quem não sabe, já já a gente está indo embora. E todo esse aspecto material que hoje a gente valoriza, e que é importante valorizarmos, senão não estaríamos encarnados aqui, atenção,
Mas tudo isso já está indo. Então, essa visão, essa atenção, esse cuidado, esse carinho no aspecto espiritual, acredito eu que é importantíssimo, porque a tal da verdadeira pátria, que é o retorno ao plano espiritual, nós estamos aqui só de passagem. É sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece. Então, voltando a essa analogia, trazendo essa analogia de que o primeiro convite para nós aqui, nesse instante, talvez seja os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos trouxe, que ele nos convidou no passado e continuou nos convidando. E talvez esse segundo convite a gente pode interpretar como a doutrina espírita, por que não? Aumentando essa motivação, nos mostrando que, olha, vai ser bom, vai ser muito bom. Então a gente pega aquilo que Jesus te trouxe, que é: o meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo, o reino dos céus, trouxe o Pai, amor, naquele momento, aquele diferencial, e depois vem a doutrina espírita para mostrar todo esse desdobramento do plano espiritual, todo esse entendimento do encarnar, desencarnar, reencarnação, quais são os propósitos de vida, como é que funciona lá. Temos aí o nosso lar em livro, em filme, agora tem um filme número 2 que vai ser lançado novamente, que faz a gente compreender mais a fundo esse plano espiritual, o plano material, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, como é que vai ser lá, todas as psicografias, todas as mensagens, mostrando esse intercâmbio, como é que funciona, como é que não funciona. Então talvez seja aí a doutrina espírita essa grande motivação, esse grande diferencial para nós no nosso dia a dia. E ainda assim, o que normalmente a gente faz? Normalmente a gente coloca as questões materiais como maior importância do que as questões espirituais. E aí eu quero trazer o seguinte raciocínio: não é 8 e 80, não precisa só ser material e só ser espiritual. Não adianta também ficar fincado, guardado só em livro e esquecer da matéria, porque se fosse assim a gente não estaria aqui encarnado. O aspecto material, tudo que a gente vislumbra, todos os nossos planos na nossa vida, de melhorar a nossa estrutura, a nossa qualidade de vida, de ter uma casa, de ter um carro, de ter saúde, de ter um filho, de ter uma escola, de fazer uma formação, tudo isso é importante, não vamos diminuir a importância disso. Ok, mas e a questão espiritual? O quanto a gente dá atenção? O quanto está lá no nosso planejamento? O quanto a gente para alguns minutinhos por dia, por semana, para olhar o nosso eu, comparando os ensinamentos do Cristo, já que nós aqui, acredito, somos todos cristãos e reconhecemos o Cristo como mestre e guia. Então, se ele é o mestre e guia, a gente tem ali uma base para seguir, para ter um exemplo. E a partir daí, o que a gente faz com a nossa vida? E aí eu volto àquela questão de novo que eu trouxe ainda há pouco. Qual é o atrativo necessário? Qual é a motivação necessária? A gente já sabe o caminho, não sabe? Eu não sei quem é que disse isso, eu sempre esqueço. Se alguém souber, depois me diga, por favor, ou pode escrever, no final eu leio. Que basta 5 minutos de evangelho para a gente estar comprometido. Sabe aquela história de Jesus? Mais ou menos, a gente não conhece muito bem Jesus, mas sabe, já ouviu falar? Conhece um pouco? Então, já era, já está comprometido. A gente já tem uma referência, já tem uma base. E aí que vem o livre-arbítrio. O que a gente vai fazer com isso? Não dá mais para fingir que não sabia. A partir do momento que nós entramos em contato com a proposta de Jesus, nós temos a tal responsabilidade. A gente assume se a gente quiser. Se não quiser, também não tem problema. Não vamos se sentir culpados e se martirizar e ficar com chicote batendo. Mas a proposta, o convite é exatamente de amor para a gente buscar essa compreensão e buscar o quê? Buscar a felicidade que Jesus apresenta. Não é felicidade lá só no plano espiritual. Sim, também, mas a felicidade aqui.
Claro que Jesus trazia essa felicidade além da matéria, sem dúvida nenhuma, porque tudo que a matéria tem e nos proporciona é muita, muita, muita facilidade, mas pouca felicidade real. Nesse aspecto, a felicidade não é desse mundo que Jesus trouxe. Por isso que é uma confusão de facilidade e felicidade, mas é claro que é possível sim nós sermos felizes dentro da nossa estrutura, dentro dessa encarnação. A vida aqui também não é só sofrimento, não é para a gente ficar achando que estamos aqui para sofrer, para pagar os pecados e que vamos para o céu e tudo vai melhorar. Vamos entender esse relacionamento, essa visão felicidade no aspecto espiritual e no aspecto material. Mas vamos voltar à reflexão aqui, que o tempo já corre. Então, quem recebeu os convites? Essa história de receber o convite, normalmente tem aquela coisa dos escolhidos, né, que receberam o convite, do povo eleito, o povo especial. E eu digo para vocês, sabe quem recebeu o convite? Todos nós, porque somos todos filhos do Pai. Somos todos nós que fomos convidados, cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Mas ninguém é esquecido. Nessa leitura não há eleitos, convidados especiais, mas aqueles que se elegem, porque todos são chamados. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E por que poucos os escolhidos? Aí vamos trazer aquela história da veste nupcial. Porque é o seguinte, não adianta nessa questão superficial, que nós temos muito ainda, tá? Se dizer o seguinte, não, porque eu sou cristão, ou porque eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou protestante, vestindo uma camisa, né, do time de futebol, e aí pronto, tá tudo resolvido. Quase como se fosse ele colocar a camisa do time do Flamengo, do Palmeiras ou do Atlético. Pronto, eu sou espírita, já vesti a camisa, eu vou lá no centro espírita e assisto a palestra, tomo passe, bebo a aguinha frutificada, está tudo resolvido. Então eu vou lá na missa, uma vez por semana, me confesso com o padre e pronto. Será que isso é o suficiente? Será que isso é o suficiente? Eu acredito que vai muito mais além do que essa questão exterior, a questão da vivência verdadeira. Porque não é só entender e na listinha ali, check, está resolvido, pronto, está despachado. Olha, já fiz, já cumpri a questão espiritual. Fui lá no centro uma vez por semana, assisti a palestra lá do CEAP, está resolvido. Agora está lá a minha vaguinha lá, o meu cantinho lá no nosso lar, que lá eu tô armado, eu tô bem. Vai muito mais além. E aí vem um desafio para a gente buscar compreender. Tem uma outra, vamos avançando aqui só para não me perder no horário. Tem uma outra leitura que eu gosto muito sobre essa questão da veste, que é o seguinte também. Para nós sentarmos na mesa com tal rei e desfrutar dessa festa, a gente tem que se despir dessa veste mundana para colocar a veste nupcial. E o que seria essa veste mundana? O que seria essas vestes do mundo? É essa veste que a gente ainda acredita que somos nós ou que nós se enxergamos. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. O Antônio, o que é o Antônio? O Antônio é o dentista. A Ana é veterinária. O João é o médico. O Nelson é o psicólogo. Ok. Agora, hoje, nesse momento, nessa matéria, e quando a gente morrer? Quem nós somos? Interrogação. Eu respondo para vocês, do Nelson no caso, posso responder por mim. Não vai ser nem mais Nelson e nem psicólogo. Eu sou espírito. Hoje Nelson, amanhã Maria, depois Antônio. Hoje eu sou psicólogo, amanhã vou ser médico, depois veterinário e depois dentista. A gente, e aí digo nós, espíritas, a gente vive ainda muito plano espiritual em conceito
E a gente tenta dar ali uma adaptada às regras dos valores mundanos da Terra com os valores espirituais, às vezes. A gente tenta dar uma equivalência, porque o famoso, o rico, o top, esse sim, esse já está evoluído. Ainda há muitos valores de status, de fama, porque o fulano é isso, ele é X, ele é Y. E mesmo nós sabendo, e sabemos sim que isso é passageiro, que isso é momentâneo. Então a pergunta que eu faço é, qual é então a tal veste que nós devemos colocar? Qual é a verdadeira veste para nós entrarmos nessa festa, nesse banquete do rei? Sabe qual é? Eu vou dizer para vocês. É a veste do amor. É a veste que vai estar desprovida de qualquer título, qualquer nome, qualquer questão material que aqui ficam. Daqui a gente não leva nada. Vocês conhecem essa frase? Todo mundo conhece essa frase. Daqui a gente leva só o que tem no nosso coração. Nem o coração a gente leva, só o que está lá no nosso coração. Então, para finalizar, porque a gente já está aqui estourando um pouco o nosso horário, são ali os 30 minutinhos, para não ficar muito longo, dá para a gente ficar analisando aqui bastante. Eu dei uma pincelada, tá, pessoal? Uma pincelada e tentei trazer a questão histórica e principalmente no nosso questionamento tentando se enxergar nessa parábola, como todas as parábolas. Todas têm de alguma forma algo que nos toca. E se não toca, é bom a gente analisar com carinho, que a gente vai encontrar lá. Mas para finalizar, eu quero trazer a seguinte questão para a gente pensar aqui. Será que a gente reconhece o convite que Jesus faz para todos nós? Interrogação. O convite do amor, o convite para ser feliz, repito, não só a felicidade no plano espiritual, mas a felicidade real e possível hoje, nesse momento, nessa encarnação. É possível ser mais leve, ter menos fardos, ser mais tranquilo. Sim, é possível. Eu volto àquela pergunta que eu fiz no início. O que a gente precisa como motivação? Será que é interna? Será que é externa? Vamos fazer esse questionamento. A proposta está aí, o convite está aí. Será que nós não somos já sementes prontas para vingar? Interrogação. Porque para ser chamado ou para ser escolhido, nessa parábola de muitos os chamados, poucos os escolhidos, não depende de fora, não depende de Deus, não depende mais de Jesus, do nosso mentor, do anjo da guarda, não depende de ninguém. Sabe de quem depende? Depende de nós. O chamado foi feito. Será que a gente se elege? Interrogação. Só depende de nós. E para fechar, antes da gente fazer a nossa oração, tem uma frase muito rápida que eu adoro de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: a gente só não se ilumina por quê? Por que será? Porque a gente não quer. A gente tem todas as ferramentas. Aí não é Joana de Ângeles, sou eu falando, tá? A gente tem todas as ferramentas para fazer o que tem de ser feito e a gente já sabe. Então vamos trazer o questionamento. O que a gente precisa para dar o passo à frente, o passo adiante? Muito bem, chegamos ao nosso horário. Eu vou agora terminar fazendo a nossa oração. Quem quiser comigo, eu faço o convite de fechar os olhos, agradecendo por esse momento, por estarmos aqui reunidos. Primeiramente, a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade que nos amparou nesse encontro, nesse momento, a espiritualidade do Centro Espírita Antônio de Pádua, que estabelece todas as conexões que nos permite estarmos aqui desfrutando desse encontro com a Palavra do Cristo. Agradecemos mais uma vez, muito obrigado por participar, por estar aqui reunido nessa vibração e nesse amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.